Salve nação, flamenguistas! Bom dia, seja bem-vindo ao canal ASR Fla e vamos conferir aqui um trecho do News Sport pós-coletiva do BAP descendo a madeira na Leila e foi no trinco. Vamos conferir aqui o Mauro César, Casagrande, Danilo Lavieri e a volta do Tirone. Crédito de imagem vai para o UOL, link abaixo, mas antes não deixe de se inscrever no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e já chega dando aquele like porque eu agradeço. Vamos conferir o que rolou hoje, possíveis desfalques e uma série de aglomerado referente a esse clássico do Flamengo, querendo ou não, de olho no jogo do Palmeiras lá no Allianz Parque também. Vamos lá. O BAP, presidente do Flamengo, deu uma entrevista forte e dura, falando grosso, com relação a todas as polêmicas envolvendo Libra, Flamengo, Palmeiras, Leila e tal, na semana do confronto entre Flamengo e Palmeiras. Os dois clubes estão disputando o título brasileiro. O Rodrigo Matos traz hoje uma entrevista exclusiva que ele fez com o Luiz Eduardo Batista, o BAP, para falar sobre a Libra. E o dirigente rubro-negro deu declarações fortes, sobre a presidente do Palmeiras, apontou tolice dela, disse que a Libra é verde, além de ver conflito na relação entre a Crefisa e o Vasco. Vamos ouvir o que disse o presidente do Flamengo sobre esses pontos. Primeiro, eu te diria o seguinte, a relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Aí a relação é muito boa, tá certo? Com o Casares a gente tem uma relação pessoal, de empatia e da gente se dar bem de longa data. Esse processo dentro da Libra. Eu acho que a discordância em relação a alguns pontos fez com que a gente tivesse momentos de maior tensão ali dentro, com os dois. Eu entendo que, seja com o Casares, até com as outras pessoas ali, enfim, com os outros clubes em geral. Então, veja, não é uma relação, do ponto de vista pessoal, ruim. É só uma discordância em relação a uma forma de divisão. E foi potencializado por uma pessoa isoladamente que, de alguma maneira, acha que vai mandar na Libra como se fosse dela o negócio. O negócio não é dela. O negócio não é dela. Falando da Leila, é isso. É isso. Então é o seguinte, a gente tem que aprender a concordar em discordar na vida. Quem discorda de você não é necessariamente seu inimigo. Eu acho que esse é um problema para o futebol brasileiro. Mas deixa eu te dizer, quando você, Rodrigo, vai pegar um dinheiro num banco, um empréstimo, o que o banco pede de garantia para você? Algum ativo real, alguma coisa que você tem. Um imóvel, tá certo? Um barco, um prédio. As ações do Vasco são um ativo real? Eu acho que quem pede as ações como garantia está dizendo que quer virar dono. Rodrigo, não precisa dizer para bom meia. Isso é muito básico no mundo corporativo. O movimento é muito claro e ele não superou a barreira dos 20%, porque esse seria um gatilho para você ter que ser considerado, por exemplo, uma parte que não é só financeira. É como se você estivesse realmente botando um pé dentro do clube. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um movimento, de desembarque de um clube para você embarcar em outro daqui a pouco. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você vê problema dentro do contexto do futebol. Eu acho que nós temos um caso de conflito clássico aí. Como é que pode? Quem é dono de uma empresa, que trabalha num clube, cujo maior patrocinador era esse, que é credor de um outro clube, que a garantia são as ações. Detalhe, isso tudo se anunciado no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras, em 20 minutos. Eu acho que isso é complexo. Mas legalmente não tem problema, né? Eu acho que tem algumas coisas que é ser feita a mulher de César, né? Não precisa ser honesta, tem que parecer honesta também. Então, para quem se posiciona como baluarte da correção, como é que fica isso aos olhos de todos? Eu acho que isso não pode. Como é que faz uma relação dessas? Eu entendo que isso aí, na minha opinião, isso tem um conflito intrínseco ali. Eu entendo que, isso é ilegal. Isso não é ilegal, para mim é só imoral. Rapaz, meu amigo, porrete na mão, né? Foi ali, muito claro, a Leila parece que tem um desafiante que fala grosso como ela. Sabe o que é curioso? Eles vão se encontrar, já devem estar se encontrando agora. Tá tendo uma reunião agora na Comebol, lá em Assunção, sentados lado a lado. Questão da relação do Flamengo com a Libra, como está nesse momento. Vamos ouvi-lo.
Vamos por partes. Assim, o Flamengo nunca pretendeu sair da Libra. Se a gente pretendesse sair da Libra, eu tinha tomado essa decisão em janeiro desse ano, ou em fevereiro desse ano, ou em março desse ano, ou em abril desse ano, ou em até agosto, na última Assembleia. Nós tentamos de todas as formas pacificar esse assunto, porque nós entendemos que os clubes juntos, eles são mais fortes. Eu não tenho dúvida disso, desde que em condições justas e equânimes. Certo? Então o Flamengo nunca quis sair da Libra e não está nos planos da gente sair da Libra. Agora, o contrato que está assinado com a Globo é soberano. Todos os clubes são corresponsáveis, todos os clubes assinaram por isso. Então, o que nós assinamos com a Globo, nós vamos ter que entregar para a Globo. Então, esse contrato da Globo, ele está protegido até dezembro de 29. Estejamos todos juntos na Libra, estejamos integrados juntos com a Liga Forte, numa nova liga, qualquer que seja o nome, tá certo? Ou o Flamengo separado. Agora, de novo, o Flamengo não tem interesse em sair da Libra. Se a Libra tem interesse de votar pela saída do Flamengo, esse é um assunto material. Nós também não vamos dar unanimidade. Nós também não vamos dar unanimidade a isso. E esse também está entre as medidas que exigem... Essa é uma medida material, ou não é? Tem uma parte que é clara, que é de dinheiro. E outra, então vai ficar muito claro, se eles colocarem o Flamengo para fora, que eles não querem essa construção de um acordo coletivo, tá certo? Flamengo é o malvadão, é o separatista, e eles querem botar o Flamengo para fora. Isso só vai mostrar que eles queriam o Flamengo para aumentar o bolo deles, mas não queriam dar o pedaço do Flamengo que fosse adequado, nem querem a opinião do Flamengo. Já está no caso da exclusão do Flamengo da comissão, do Comitê de Integração com a Liga Forte, que eles não queriam que nós participássemos. Muito bem, tá aí então o BAP agora falando sobre a Libra. Como está aqui a relação com a Libra, deixando claro, nós não queremos sair da Libra, e se tiver uma votação para falar vamos sair da Libra, eu vou votar contra sair da Libra, eu vou ficar lá. Disse o BAP, ainda ressaltando as questões mercadológicas que tem contratos firmados com a Globo até 2029. Mauro, foi muito claro o BAP com relação ao que ele acha, ele não quer sair da Libra, e se tiver uma votação para que o Flamengo saia, ele vai votar contra, então, portanto, ele vai ficar lá. Primeiro, eu acho que demorou muito dessa entrevista. Parabéns ao Rodrigo Matos, que conseguiu aí essa exclusiva com o BAP. A partir do momento que a presidente do Palmeiras fez vários ataques ao Flamengo, ele, como presidente do Flamengo, tem obrigação de sair em defesa do Flamengo. E aí isso mudou muito o rumo da conversa, né? Porque deixou de ser uma discussão sobre o negócio da Libra, o contrato da Libra, a distribuição do dinheiro, que é o mote de todo esse problema, para virar uma bobagem, aquela coisa de, vai jogar sozinho. Nada a ver uma coisa com a outra, não é uma discussão esportiva. Ninguém está discutindo quem vai ficar na Série A, Série B, até porque a Libra não organiza porcaria nenhuma, só discute dinheiro de direito de transmissão e placa de publicidade. É um clube dos 13 cortado pela metade, porque nem metade, que ela é menor do que a Liga Forte União, que tem mais clubes e que também faz a mesma função, né? O clube dos 13 antigamente fazia isso sozinho. Então, assim, ela não organiza o campeonato, quem organiza a CBF, ela não discute fair play financeiro, ela não discute arbitragem, padronização de gramado, nada. Ela só discute grana, só isso. Então, não é uma liga só no nome, né? Enfim, claro que a partir do momento que ele acha que a presidente do Palmeiras quer mandar na Libra, ele não vai sair, né? Ele não vai sair, ele vai ficar lá para bater de frente. E eu acho que a parte importante que me chamou a atenção, não tinha ouvido ainda falar sobre isso, posso estar enganado, é que o Flamengo estaria interessado em participar das discussões da eventual junção das duas ligas e que São Paulo e Palmeiras teriam vetado contra, está na matéria, né, a participação do Flamengo. Por que o Flamengo não poderia participar? O Flamengo tem uma certa relevância, né, para participar de uma discussão como essa, acho eu, né, como do outro lado da Liga Forte, se o Corinthians falasse, eu quero participar da discussão, e os demais falam, não, o Corinthians não vai participar. Como não? O Corinthians tem que participar. Os dois são os maiores torcedores do Brasil, como é que não vão participar de discussão para a união de duas ligas, se é que isso é possível, né, até porque na Liga Forte União você tem ali clubes que venderam 50 anos de direitos de transmissão. Até para você, depois desse contrato de 29, firmar um contrato unificando as duas, digamos, em 2030, você tem que fazer um ajuste, porque tem clube que vendeu 10, 12, 20%, cada um vendeu uma fatia diferente por 50 anos. É o que eu sempre digo, o presidente de um clube desse, de repente, nem nasceu quando acabar o contrato. Se o cara for presidente do clube com 45, ele ainda vai nascer. O cara vai nascer, vai ser presidente lá na frente, ainda vai ter um contrato de 50 anos. Possivelmente no final. É um negócio assustador, até porque esse dinheiro some, né? Desaparece. No mais, assim, várias coisas que já tinham sido faladas, assim, que ele falou com mais ênfase. Eu acho uma pena que a gente tenha que ficar tanto tempo dedicado à discussão de Cartola, mas isso acaba sendo obrigatório, né, por conta de tudo que envolve. E essa questão também do que ele cita aí do Vasco, das empresas da Leila Pereira, do empréstimo, se houvesse fair play financeiro, isso seria no mínimo discutido. E aí, Danilo, eles vão se encontrar?
Eu achei muito boa a frase que ele disse que a Leila ela é muito legal enquanto você está do lado dela, porque é rigorosamente isso. A Leila ela é educada, tranquila, pacífica enquanto você concorda com ela. A partir do momento que você discorda, ela faz o que for para passar por cima de você. A única coisa que eu acho que é perigosíssima que ele fez é relacionar toda essa transação com os 3-0 do Vasco. Ah, sim. Isso para mim não existe. Eu falo isso faz tempo, a Leila vive em conflito de interesse o tempo inteiro, desde o começo da trajetória dela no profissional, no futebol, ela é conflitante. Ela não tinha tempo de clube pro Palmeiras para ser conselheira e teve um conflito com um documento assinado pelo Mustafa. Ela não falou que não ia ser presidente, virou presidente. Ela era presidente ao mesmo tempo que a empresa dela patrocinava. Ela colocou um avião sem colocar o contrato para o Palmeiras. Ela baniu a oposição quando a oposição questionou. Ela vive em conflito de interesse o tempo inteiro. Este conflito de interesse é mais um do Vasco com a Crefisa e ela continuar no comando do Palmeiras. Daí a relacionar o jogo dos 3-0 é muito leviano. O que eu acho que é o pior disso tudo é que quando a Leila Pereira começou a falar, ela começou a falar de uma coisa que não tinha nada a ver com a discussão era uma discussão comercial. Ela começou uma conversa de não vai jogar sozinho. Isso é uma besteira, não vai jogar sozinho. Exatamente. Isso é uma besteira. Não vai sair da liga, não está se discutindo quem vai ficar na divisão. Falando que os clubes deveriam ir para a CONCACAF, lembra quando ela brigou com o Comebol? Isso, exatamente. Pois isso não vai acontecer. A discussão assim, sai do foco. Aí isso virou o quê? Um festival de desinformação. Houve um processo também que começou, a partir daí, se espalhou de vilanização do Flamengo. Não tem vilão nessa história, todo mundo igual, brigando pelos seus interesses. E acho sim que não existe união entre os clubes e todo clube teve que brigar pelo seu interesse. Essa é hipocrisia. Ah, não, união, que união, mané, união, tem união, alguma união? Vamos trazer para o âmbito aqui de São Paulo. Os clubes grandes, eles vão dividir o dinheirinho deles ali, o dinheirão do Campeonato Paulista com os pequenos? Também não vão. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Cada um pensa no seu. E os clubes que estão lá, porque bloquearam meu dinheirinho. Primeiro que não se sabe se o dinheiro é todo deles. Primeiro ponto. Segundo que eles estão no buraco porque se enfiaram no buraco. No meio disso tudo tem clube que contratou o mais caro jogador do futebol brasileiro. Esse time está no buraco? Ou não está no buraco? Você está porque contratou. Fora outras contratações. Então é uma conversa muito de maluco isso aí. Sabe? É uma conversa que não bate, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Ah, não, porque o outro está precisando do dinheiro. Está precisando do dinheiro porque se meteu numa rascada. Ora, bolas. Agora, ainda outra coisa que ele fala que é importante, aí do âmbito do Flamengo. Ele diz que o Landinho levou a ideia a proposta, esse modelo para a Libra, da Libra para o Conselho Deliberativo foi aprovado, mas não na sua totalidade, que houve decisões posteriores à apresentação no Conselho. Eu entendi que isso, então, não foi totalmente aprovado pelo Conselho. Se isso aconteceu, eu reforço o que eu já falei aqui semana passada. O Landim deveria ser chamado a dar explicações do Conselho Deliberativo do Flamengo. Esse contrato é ruim para o Flamengo. O Flamengo está perdendo em relação ao contrato anterior. Tudo bem que não conseguisse um contrato igual, mas é uma queda de 100 milhões de reais por ano. É meio bilhão de reais em 5 anos de contrato. E ele, como presidente do clube na época, ele tem que dar explicações ao Conselho do clube, acho eu. Está demorando a convidar o Landim. Eu falei, Landim, o que foi isso aqui? Aí pegar as atas, não. Dia tal você apresentou isso. Assim, 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 assim. Depois o acordo com a Libra ficou assim, assim, assado. O que mudou? Né? Por que mudou? O que houve depois? Eles têm que discutir isso. Acho que está na hora. Então, convoquem e expliquem. Porque isso é coisa interna do clube. Sim. Porque qual a intenção? Por que você faz um contrato tão ruim em que você passa a ganhar menos meio bilhão de reais em 5 anos? O Landim é a figura que ainda não falou, né, nessa história. Ele falou para o Globo. Falou para o Globo, deu uma entrevista e deu uma outra sumida. Isso, mas também não esclareceu essa história. Não esclareceu tudo. Falou em alguns pontos. Esse, por exemplo, a partir dessa declaração do BAP para o Rodrigo Matos, é mais importante que ele fale de novo sobre isso. Sim. Ou que ele explique numa entrevista, mas eu acho que, independentemente de aparecer ou não na mídia, o Conselho deveria convocá-lo para explicar, presidente, o que foi isso aqui? Que contrato foi? Por que isso ficou assim? Porque é um contrato ruim. Tem que ser questionado dentro do clube, naturalmente, como qualquer presidente é questionado em situações. E o Flamengo tem uma espécie de lei de responsabilidade fiscal há 10 anos. Em que o dirigente pode até responder por eventual má gestão, decisão equivocada. Aí é uma questão interna do clube. O clube deveria levar adiante no meu entendimento. Olha que curioso. Provocações a rivais do Flamengo nas redes sociais do clube estão incomodando os jogadores do próprio Flamengo. O tom provocativo é a matéria aqui, reportagem do Bruno Brás. Tom provocativo aos rivais das redes sociais do Flamengo tem gerado irritação no elenco rubro-negro essa temporada. Publicações que tiveram engajamento e aprovação de torcedores causaram reclamações, cobranças e até revolta de lideranças do grupo.
A insatisfação atinge integrantes da comissão técnica também e funcionários do dia a dia. Ele entende que as consequências recaem sobre eles e servem de munição para inflamar rivais. Só para entender, é a rede social do Flamengo provocando outros times, certo? Isso, exatamente. E tem acontecido. E acho muitas vezes de tom inadequado. Me explica só uma coisa. Os jogadores do Flamengo estão bravos, então o Flamengo provocou os outros. Então vocês vão aí, sobra pra gente aqui. Porque a rede social do clube é uma voz institucional do clube. Puta, Mauro, eu tô com você Tem que muito ter um certo nessa. Eu já cuidado apanhei aí. bastante sobre essa história. Eu falei, Sabe, uma coisa é o torcedor falar, um perfil de um torcedor e tal, uma brincadeira que se faça, ver se fazer uma brincadeira, faz parte. Mas ali é o clube que meio que falando. Teve uma, que eu não sei se apagaram, assim que o Flamengo eliminou os Estudiantes, com comparações entre Brasil e Argentina, que eu achei de mau gosto. Sabe? Churrasco melhor que assado, brigadeiro melhor que o alfajor. Então que não é melhor. Não é melhor, mas não é mesmo. O vinho do Brasil não é mesmo melhor que o vinho da Argentina. Tudo que tem botado, quase tudo ali, eles estavam errados. Então, assim, um negócio bobo. E assim... Acho que a parte do mau gosto foi o peso com o real que eles fizeram uma comparação. O peso, sabe, até resvala na xenofobia um pouquinho, sabe? Se o argentino fizer isso, a gente vai cornetar aqui, que vai ser babaquice também. Ele é um canal de comunicação. Aliás, uma coisa, isso acho que é interessante que está fazendo o Flamengo, ele pega lá os últimos jogos, todos os dados dos árbitros dos próximos jogos e anuncia, ó, próximo árbitro é o Eduardo Tironi, ele apitou tal jogo, deu cartão amarelo aqui. Isso eu acho bom mesmo. Acho bom também. Acho bom mesmo, esses caras têm que ser cobrados. Informação, né? Isso é informação. Atenção, torcedor, o próximo árbitro do jogo do Flamengo é o São Mauro César. O São Mauro César puxou fulano, deu cartão amarelo e tal, tá aqui. Eu acho que isso até é interessante. Todos os clubes deveriam fazer. Não até para questionar mais. Eu acho interessante, por exemplo, a gente vai jogar Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo, né? Isso. Pô, as redes sociais do Flamengo colocam o vídeo ou conta a história quando o Flamengo fez 6-0 no Botafogo. Por exemplo. E o Botafogo fez 6-0 no Flamengo. Isso é legal. Conta a história do clube, ou de um jogo, ou de um jogador, alguma coisa assim. Informa, ajuda a informar e ajuda também a fugir dessa questão de guerra de redes sociais, cara. O que o Botafogo fez não foi falar nas redes sociais, mas emitiu um comunicado ontem, com uma reclamação prévia sobre a arbitragem. Que coisa. Ele foi a CBF cobrar. Que é isso, gente? A arbitragem segura no Clássico. Ele se disse preocupado com tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações em relação à escalação do árbitro Alex Gomes Sestéfano, escalado para o jogo, e informou que vai fazer um monitoramento, Danilo, em tempo real do trabalho da arbitragem usando a empresa Good Game, a mesma que o John Textor recorreu para acusar o Palmeiras de ter sido beneficiado e que não provou nada. Brasileirão de 2023. Reclamou até que o Rafael não pegou um pênalti, né? Naquele 5-0. Do 5-0, né? Exato. Bom, lembrando que essa semana os árbitros passaram por um retiro na Granja Comari para aprimoramento, depois de muita polêmica. Imagina o retiro. Vamos passar. Agora vamos pular na piscina. Agora vamos fazer um churrasquinho aqui. Um churrasquinho, negócio, vamos ver uns vídeos. Agora, olho nele, hein, porque o cara vai ser monitorado pelo Good Game e John Textor, hein, Mauro? Isso aí me lembra, dias antes da final da Copa do Brasil do ano passado, o presidente do Atlético Mineiro também teve um discurso parecido, né? Quer dizer, agora sim, é reclamação prévia, não houve nada. No caso específico, o adversário do Botafogo é o Flamengo. Não houve nenhuma polêmica de arbitragem, pelo contrário, o último jogo do Flamengo, 2 jogadores foram expulsos, corretamente expulsos. O Danilo com 12 minutos e o Alaciano no final do jogo pelas bobagens que fez, né? Então, o Flamengo perdeu o jogo, né? Então, qual a lógica disso aí? Uma bobagem, uma pressão, bobagem não é, é sério, porque é uma pressão em cima do árbitro de antemão. Então, qualquer coisa que ele decida, vamos imaginar que um jogador do Botafogo faça como o Danilo. Aos 12 minutos faz lá uma bobagem e merece ser expulso. Aí a Good Game vai dizer o quê? Que não era para ser expulso? Ou que era para ser expulso? Ela vai dizer que era para ser expulso? Será? Tomara, né? Se for o caso do cara merecer a expulsão, como o Danilo mereceu diante do Bahia. Bom, o Flamengo tem desfalques, hein, para enfrentar o Botafogo. Saul, Alan e De La Cruz devem jogar no gramado sintético. Já o Pulgar pode voltar a atuar só depois de se recuperar da lesão. É isso, né? Então, esses 3 não vão jogar por causa do piso de plástico. Não vão jogar. Provavelmente não. O Saul tem dores no tornozelo, eles não querem piorar o jogador. O De La Cruz não joga no piso de plástico e o Alan também, um problema no pé lá também, que seria pela mesma razão. Aí vão deixar os caras para o jogo do Palmeiras, que é o domingo, né? Eles não querem correr o risco de perder jogadores para domingo e para jogos subsequentes, né? Porque agora é uma sequência... O Flamengo tem a obrigação de ganhar 4 jogos. Isso. Assim, a obrigação que eu falo, assim, para ele ficar numa boa posição. Não resolve. Inclusive do Palmeiras. Não vai decidir o campeonato agora, mas se ele quiser reagir na tabela, ele tem que vencer. O Botafogo, o Palmeiras, o Racing e o Fortaleza. No sábado subsequente é o jogo contra o time argentino.
Aí depois ele poderia até empatar com o Racing se ele vencer no Rio, né? Ele tem que ganhar 4 jogos para ele ficar numa boa posição na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Não tem outro. Isso é inegociável, não tem outro jeito. Claro que se não ganhar, não quer dizer que acabou o campeonato. Faltaram 9, 10 partidas ainda para Palmeiras e para Flamengo. Mas, em tese, hoje, se você olha, o Flamengo fez 8 gols contra o Vitória e depois fez 8 gols em 8 jogos, contando Libertadores e Brasileiro. Isso, a gente tem uma tela isso aí para mostrar daqui a pouco. Um negócio assim assustador. O Flamengo, para fazer um gol, finaliza quase 14 vezes. Vamos colocar essa se não melhorar aí, a pontaria depois de 10 dias sem jogo, treinando, descansando, né? Retiro também no CT, lá, pelo amor de Deus, né? A gente fez um recorte sobre isso, a gente tem os números dos gols feitos e pontos, tal, nas últimas rodadas. Ó, nos 18 gols, os últimos 10 jogos do Flamengo, foram 18 gols marcados e 6 gols sofridos do Flamengo. Aí tira o jogo do Vitória... Exato. São 10 gols marcados. São 10 gols marcados. Isso, e 6 gols sofridos. Então, 10 em 10 jogos, né? Aí seriam 9 jogos. 9 jogos, 18 gols. Aí são 10 gols em 9 jogos e 6 gols sofridos. Esse é o grande... E nos últimos 8 são 8 gols marcados. Exatamente. A média, por finalização, é de 13,70 e pouco, quase 14. Ou seja, o número de 14 finalizações para fazer um gol. O time que tem Arrascaeta, tem Pedro, Bababá, Luiz Araújo, né? Eu acho o fim da picada. Eu concordo com você. E olha como a gente compara com os outros disputantes aí do Campeonato Brasileiro. Do Cruzeiro, são 13 gols marcados e 7 gols sofridos. Também não é uma marca incrível, mas é uma marca... mais equilibrada. Mais equilibrada se você tirar aquele jogo mais distribuída. E aí, o do Palmeiras, que é o líder do Campeonato hoje. São 27 gols marcados e apenas 9 gols sofridos. E o Flamengo tem 8 gols num jogo. Então, se você tirar esse jogo, aí você tem 9 jogos e 10 gols. Exatamente, isso que muito pouco. É o mais assustador. Em 8 jogos e 8 gols. No Flamengo tem alguns pendurados, né, o Mauro? Tem. Pulgar, Arrascaeta, tem mais alguém, não me lembro quem agora. E o Vitor Roque no Palmeiras está voltando à inspeção. São Jorginho, Arrascaeta, Pulgar e Carrascal, que estão pendurados. Então, é esse jogo agora e no fim de semana tem Palmeiras e Flamengo, certo? Então, 4 horas no Maracanã. Quem está mais perto de sair nessa rodada melhor? O Palmeiras, o Flamengo ou até o Cruzeiro? Eu acho que o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, pelas dificuldades dos jogos e pelo histórico recente de cada um. O Flamengo vai jogar um clássico. Flamengo e Botafogo é um clássico. Fora de casa, num campo de piso de plástico, né, que o Mauro fala. É diferente. O Botafogo tem um bom time também. Tá ali querendo se juntar assim como o Galo vai querer dar uma atrapalhada, né? Então eu acho que o jogo do Flamengo é muito mais difícil. Palmeiras e Bragantino. O Bragantino também complica o Palmeiras, mas o Palmeiras está num momento que você pode arriscar dizer que é o grande favorito. Pode vencer a partida até por 2, 3 gols, como vem fazendo. Então eu acho que tem a possibilidade de aumentar para 5 pontos de diferença a rodada de hoje para o Palmeiras. Eu acho que essa é uma tendência natural. O empate Flamengo e Botafogo é normalíssimo. E uma vitória do Palmeiras no Bragantino em casa é normalíssimo. Não é uma coisa absurda. Muito pelo contrário, eu estou indo bem na lógica, tá? Sim. O X da questão é como o Flamengo volta da folga, né? Porque ficou 3 dias de folga, depois treinou, não teve ninguém convocado. Como vai ser a resposta do time depois de uma semana de treinos completa? Acho que essa é uma hora importante. Só colocar na tela aí, só para ajudar na argumentação do Casagrande sobre o Bragantino. Ele está 8 jogos sem vencer fora de casa. Olha a tela aí para vocês. O lance é o seguinte, tá 8 jogos sem ganhar só com um empate. Exatamente. Perdeu 7. Exatamente, perdeu 7. Então, realmente, fora de casa é um desempenho muito ruim. Essa, Mauro, é uma rodada pro Flamengo meio com toda essa questão, né? Descansou, treinou e tudo mais, para dar resposta. A minha curiosidade é saber o que o Felipe Luiz vai apresentar, né? Porque esse foi um tempo, assim, a data FIFA é sempre um inferno para os clubes que têm bons jogadores que são convocados, né? Para diferentes seleções. Para o Flamengo dessa vez foi um presente divino, né? Porque ninguém foi convocado, então ele teve todos os jogadores à disposição, não tem ninguém machucado, lesionado. Esses jogadores vão ficar de fora, por conta do piso lá onde o jogo vai acontecer. É mais uma medida preventiva do que outra coisa. O próprio Saúl, a informação que eu tenho é que ele não está machucado, mas eles não querem piorar a situação do jogador, então acham que ele vai ser fundamental contra o Palmeiras e por isso ele não deve jogar hoje. Então, ele treinou com todo mundo. Não tinha ninguém no departamento médico, ele pôde fazer todas as atividades de campo
com todos os jogadores à sua disposição. Então, vai ter alguma surpresa tática, desenho tático do time, a forma como vai se comportar, movimentação, finalizações, vai melhorar o aproveitamento das chances criadas, que são pontos fundamentais que o Felipe precisa resolver. Eu estava me lembrando até ontem, conversando com um amigo meu, sobre o que fez o Rogério Ceni no Flamengo em 2020 para 2021, naquela temporada da pandemia. O Rogério arrumou o time depois de uma eliminação de Libertadores e arrancou para o título. Quando ele coloca o Arão na zaga, que ele não tinha o Rodrigo Caio, coloca o Diego Ribas de volante, ele reconstrói o time e ganha o campeonato. Uma arrancada com várias vitórias fundamentais. Os jogos fundamentais, como são esses agora, o Flamengo venceu com o Rogério. Não venceu todos os jogos, mas teve uma vitória importantíssima contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, contra o Inter no Rio, contra o Corinthians no Rio. E foi ganhando, e mesmo perdendo para o São Paulo no Morumbi na última rodada, foi campeão brasileiro. E aquilo foi uma arrancada depois de uma reconstrução do time dentro do campeonato. O Rogério conseguiu fazer isso. Eu acho que o Felipe Luiz tem que fazer algo parecido. Faltam mais jogos do que faltavam naquela época, me parece. Acho que um pouquinho mais. Mas é bem semelhante a situação. Só que na época o Flamengo estava mais atrás, né? O Inter chegou a vencer 9 jogos consecutivos e tomou a liderança do São Paulo, que teve uma queda. Na ocasião lá, o problema do Perninha lá, do Diniz com o Tietê. O São Paulo teve uma queda a partir daquele momento. O Diniz nem termina o campeonato no comando do São Paulo, ele sai antes do final da competição. E aí vira uma briga Flamengo Internacional praticamente e o Flamengo é campeão no final. Acho que hoje cabe ao Felipe Luiz apresentar algo de novo. Se for o Flamengo dos últimos jogos, a chance de acontecer o que o Casagrande falou é muito grande. Agora, se for um Flamengo mais eficiente e tudo mais, aí pode ser que consiga uma vitória, sendo que os últimos jogos do Flamengo contra o Botafogo, o time tem mais resultados positivos no Engenhão do que no Maracanã. O Maracanã tem empate, tem derrota, tem poucas vitórias. E no Engenhão, perdeu ano passado, mas antes disso, teve uma sequência de vitórias consecutivas lá dentro do estádio Newton Santos. Aí o vídeo, galera, mais esperado depois da coletiva com o Rodrigo Matos do BAP, o presidente do Flamengo, e ele foi na ferida, ele deu no meio, no trinco da Leila, e eu quero ver como o Danilo falou, Danilo Lavieri, defensor do Palmeiras e tudo mais, ela vai responder, tá bom, ela responde tudo isso aí, o que envolve a tentativa dela tentar excluir o Flamengo na negociação com a LFU e tudo mais, mas a principal, vai lá na CPI responder sobre a sua Crefisa, as negociações da Crefisa duvidosa. E aí, você tem palavra para isso, Leila? Carminha, vai lá e responde. Isso é que a sociedade brasileira quer saber. Agora, falar só pro torcedor do Palmeiras, que é aquele amontoadinho, a nação é maior, senhorita. Não dá para bater de frente com a nação. Beleza? Jogaço de hoje. Cara, o que o torcedor flamenguista tem para fazer hoje é torcer pro Flamengo, sim. Mas também, antes disso, tem que torcer para vir um Flamengo diferente, performar esses 10 dias, que tenha construído algo para ser mostrado e performado dentro de campo hoje contra o Botafogo, para a gente sair por cima, e a briga começa agora, cara. Esqueci o que já passou, não pode ficar preso a isso, e eu acredito, por ser um time profissional, ter uma equipe enorme por fora, tem que ter trabalhado isso, sim. Mas, vamos ver, estamos todos ansiosos para esse jogo de hoje. E vamos pra cima, Flamengo. Vamos tá lá peso, lá dentro do Maracanã. E vamos junto com o time, beleza? O vídeo é só se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com like porque me ajuda. E eu agradeço, compartilha, comenta, dê sua opinião. Eu falei que vai ser 2-1 pro Flamengo. Mas até a próxima, saudações rubro-negra.